Tendo o sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com frutos de tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar o nosso recolhimento com uma pergunta. Haverá uma qualidade, uma virtude que nós necessitamos mais do que todas? Haverá, alguma virtude que é, digamos, na prática mais importante que todas? Bem, há uma virtude que, embora não seja a mais importante, vocês sabem, a virtude mais importante é a caridade. Bom, embora não seja a mais importante, é como que uma condição para todas as demais virtudes. Melhor, uma condição para viver bem, uma condição para viver certo. E essa virtude se chama serenidade. De modo geral, nós não pensamos nela, concretamente, mas é fácil perceber como faz falta essa virtude na nossa vida, Basta pensarmos no clima habitual dos nossos dias, Qual é o clima habitual no trabalho, na vida familiar, na vida social também? É fácil de responder, Qual é o clima? Exaltação, alvoroço, desassossego, inquietação, agitação, sobressalto, precipitação, etc. Parece que nós andamos sempre correndo para cima, para baixo, correndo na rua, correndo em casa, correndo no trabalho. Estamos como que sempre agitados na rua, agitados em casa, agitados no trabalho e, evidentemente, por causa disso, precipitados. Tudo se faz com precipitação, porque falta essa virtude que se chama serenidade. E junto com a serenidade também é desconhecida outra virtude importantíssima, que está muito unida a ela, que é a paciência. E sem paciência e sem serenidade é impossível viver bem, e é impossível relacionar-se bem com Deus, é impossível aceder a esse mundo sobrenatural que é o mundo da fé. Então, embora, como dizia, não é a mais importante, é uma condição. Então, sem serenidade não pensamos em Deus, não temos tempo para pensar em Deus. Sem serenidade não pensamos na vida, o que Deus espera de nós. Sem serenidade nós atropelamos, fazemos um monte de coisa que no fundo pouco sentido tem. Faltou descobrir o sentido sobrenatural que tem as coisas da vida, Porque falta essa virtude. E como dizia, me perdoe que insista, sem ela não se pode ter um relacionamento carinhoso, terno, amoroso com Deus, nosso Senhor. Bom, o tema do recolhimento é Maria, serenidade e alegria. Bem, essas duas virtudes, serenidade e alegria, são virtudes que nós deveríamos possuir. E vamos meditá-las tendo como modelo Nossa Senhora. Comecemos, portanto, com a serenidade, Bem, então, com um olhar um pouco mais atento,
nós vamos perceber que é a primeira virtude dela que se percebe no pouco que o Evangelho fala sobre Nossa Senhora. A virtude que sobressai na vida dela é a serenidade. E também a gente pode afirmar, né, que se há alguém que tinha tudo para perder a paz, era ela. Muito bem, então vamos examinar 3 momentos que são os mais importantes na vida de Nossa Senhora: a Anunciação do anjo, o nascimento de Cristo e a morte de Jesus na cruz. Então comecemos, né, com a Anunciação. Diz o São Lucas: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no sentido de tal saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamá-lo-ão Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o varão? Como eu dizia, logo na primeira aparição de Nossa Senhora no Evangelho, se olha com atenção a essa virtude. O anjo lhe comunica algo fabuloso, né? Inacreditável. Como toda judia piedosa do seu tempo, sabia, né, que de uma delas ia nascer o Messias, o Salvador. Então, Nossa Senhora compreende perfeitissimamente o alcance dessas palavras do anjo, né? Achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, ele será grande e chamará um Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente. Quer dizer, Nossa Senhora percebe exatamente que essa virgem anunciada pelos profetas é ela. Bem, e responde, né? Como se fará isso? Pois não conheço o varão. Responde com uma pergunta, né? É como se dissesse assim, ó: tá, tudo bem, mas como? Como entender essa pergunta que faz Nossa Senhora? Ou melhor, por que faz essa pergunta, né? Porque Nossa Senhora está desposada, como a gente viu, né, com um varão, né, da casa de Davi, chamado José. Ainda não conviviam, né, segundo os costumes da época, contraía matrimônio, e passava a moça e o rapaz, né, um tempo na casa dos pais, 6 meses, às vezes 8 meses, às vezes 1 ano, né, mas já era marido e mulher. Então é nesse tempo que o anjo a visita, né, e comunica que ela foi escolhida, né, para ser mãe de Jesus. Bem, então ela diz: como se fará isso se não conheço o varão? Conhecer o varão no sentido conjugal, né, no sentido conjugal. Então, por que faz essa pergunta se estava casada com José e se não conhecia, ia conhecê-lo, né, daqui a um tempo, depois quando estivessem vivendo juntos? Quer dizer, a única explicação dessa pergunta de Nossa Senhora é um propósito de virgindade que ela tenha feito, né? Que o anjo diz: olha, então você vai ser mãe e tal. Ela diz: como você fará isso? Se Deus antes me pediu que fosse virgem,
e agora me pede que seja mãe? O anjo explica, né? Espírito Santo virá sobre ti, então vai continuar virgem e vai continuar mãe. Bom, não deixa de ser uma demonstração da imensa delicadeza que tinha Nossa Senhora no coração, né? Porque Deus inspirou isso, né? Que permanecesse virgem. E lembremos-nos, né, que a esterilidade, o fato de não ser mãe, era considerado como um castigo entre os judeus, né? Isabel, depois de que concebe aos 60 anos, né, se esconde, diz o texto sagrado, e para agradecer porque Deus retirou esse opróbrio que cobria ela. Bem, portanto, é uma inspiração divina. Mas, voltemos, né? Nossa Senhora fala, tá, mas como se fará isso? É como se dissesse, tá bem, mas como? Né? Bom, o que acontece quando uma pessoa recebe uma grande notícia? Uma notícia fabulosa, né? Inesperada, tá? Sei lá, por exemplo, que chegasse para nós uma carta que for de um parente riquíssimo que a gente desconhecia e que deixou toda a sua fortuna para nós, né? Acho que nós saímos de órbita, né? Certo? A surpresa diante de uma notícia, a gente sairia de órbita. Eu me lembro de um episódio quando estava em Roma, naqueles anos. O romano tinha a fama de jogar as coisas pela janela, né? É curioso, mas é isso, né? Já, sei lá, uma televisão velha pela janela e tal. Bom, o fato é que um fulano jogou na loteria, né? Foi conferir o bilhete e aí ficou, ganhei, né? Aí chegou em casa e começou a jogar, para o assombro da mulher dele, começou a jogar pela janela todas as coisas, móveis, né? Você tá louco. Estavam ganhando a loteria. Depois foi ver melhor, não tinha ganhando, errou, não ganhou na loteria, jogou tudo fora e não ganhou a loteria. Bom, não é? Quer dizer, se nós temos uma grande notícia, qual é a nossa reação? Não é a reação de Nossa Senhora, mas é de assombro, né? O Papa Bento XVI, num dos seus livros, comentando essa passagem, né? Ela perturbou-se com estas palavras e pôs-se a pensar no sentido de tal salvação, diz o seguinte: Maria reflete, dialoga consigo mesma sobre o que poderia significar a saudação do mensageiro de Deus. Assim aparece já aqui algo característico da imagem da mãe de Jesus, uma característica que encontramos outras 2 vezes no Evangelho em situações análogas, que é essa característica, né? O confrontar-se interiormente com a voz de Deus. Ela não se detém diante da primeira inquietação pela proximidade de Deus através do seu anjo, mas trata de compreender. Maria mostra-se, portanto, como uma mulher valente que, inclusive diante do inaudito, mantém o autocontrole. Ao mesmo tempo, é apresentada como uma mulher de grande interioridade, que une o coração e a razão e trata de entender o contexto, o conjunto da mensagem de Deus. Uma mulher de grande interioridade, diz o Papa. Isso é a serenidade, né? É mais que um autocontrole, é uma atitude de interior, né? De ponderar as coisas, de considerá-las no coração, de considerá-las diante de Deus, né? O descontrole, a agitação, o desassossego, a inquietação e a ansiedade se dão sempre num coração superficial. Bem, num coração que não pondera interiormente os acontecimentos, que não os confronta com Deus, com a vontade e o querer de Deus. Primeira nota, né, da serenidade é essa. Parar, pensar as coisas diante de Deus, né? Certo? Achar uma
procurar achar uma explicação para isso que Deus permite, que Deus quer, que Deus faz, ou pelo menos, né, aquietar-se, sabendo que é a vontade de Deus para nós e, portanto, é a melhor. Mas continuamos, né? Como conclusão daquele anúncio, o anjo diz também: Isabel, tua parente, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já é o 6º mês daquela que era tida por estéril, porque para Deus nada é impossível. Bom, depois que o anjo anuncia e comenta, né, também, Isabel, tua parente, a mãe de João Batista, né, que já era velha, estéril, né, concebe um filho. Bem, em seguida, o texto diz: Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas e entrou a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Bom, então Nossa Senhora recebe uma notícia extraordinária, maravilhosa, né? Foi escolhida como mãe de Deus. Bem, e o que faz? Fica sentada admirando, né, o dom, a graça que Deus fez com ela. O que faz? Faz o que deve fazer, o que faz uma pessoa verdadeiramente serena, isto é, cumpre o seu dever. Vê nessas palavras do anjo, né, um convite a ir visitar e ajudar a sua parente, a sua prima, que é idosa e grávida, né? Faz o que tem que fazer. O homem sereno não faz o que tem que fazer, né? Faz tudo menos o que tem que fazer. Bem, segundo momento da vida de Nossa Senhora, que é o nascimento de Jesus. Bom, depois de contar, né, tudo o que aconteceu em volta do nascimento de Jesus, né? Aquela viagem desde Nazaré até Belém, uma viagem longa, 150 quilômetros mais ou menos. Nossa Senhora está no último mês da gravidez, não há lugar para permanecerem, Nossa Senhora tem que dar a luz numa gruta, né? Depois de contar tudo isso, São Lucas diz: Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Quer dizer, depois de tanta dificuldade, de tanto sofrimento, depois de passar por situações que não compreendia, diz que ela conservava essas coisas, meditando-as no seu coração. São palavras, né, a que, de algum modo, o Papa Bento se referia nesse texto que citei anteriormente. Uma atitude de serenidade, confrontar os acontecimentos no coração, junto com Deus, né? Não há nenhuma palavra de queixa, não há nenhuma palavra de rebeldia, de agitação, né? A gente imagina, né, a serenidade do nascimento de Cristo. Aliás, isso que o presépio faz, né? O presépio, todo mundo tem experiência disso, né? O presépio infunde uma certa serenidade no coração. As figurinhas do presépio, né, imóveis, em atitude de oração. Quer dizer, depois daquilo que é inesperado, porque Deus não avisou nada, que tinha que fazer uma viagem, né, que tinha que dar luz lá numa gruta, não avisa nada. E Nossa Senhora reage assim, né, confronta as coisas no coração, não perde a paz, e encontra nesse conforto, nesse confronto, né, das coisas no coração, a serenidade e a paz. Bem, terceiro momento é junto à cruz. Diz São João: junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Diz o texto: junto à cruz estava em pé, stabat iuxta
Cruce estava junto da coisa. Stetit, esse verbo stabat, stetit, quer dizer firme, não quer dizer apenas em pé, quer dizer firme, forte, serena. Bom, então Nossa Senhora, com a maior dor do mundo, né? Era seu filho estava morrendo, só ela compreendia a barbaridade que faziam aqueles homens, né? E no entanto estava tranquila, serena. Nossa Senhora era uma mulher excepcional, porque fora escolhida por Deus para ser sua mãe. Mas Deus não fez dela um ser insensível. Era uma mulher, né, real, com um temperamento e um caráter. E conservou o que a natureza humana tinha. Essa serenidade de Nossa Senhora é fruto da sua virtude. Muito bem. Então, sigamos, né? Tá. Agora a pergunta que nos vem à cabeça é, bom, falta-nos serenidade, né? Nós somos afobados, nós não pensamos nas coisas, nós tomamos decisões precipitadas, nós ficamos ansiosos, né? Sofremos, né, tal, passamos mal, até fisicamente mal, somos assustadiços, né? Certo? Não parece que a vida é como um cavalo chucro, né? Que você senta em cima dele e dispara, e não consegue parar, de repente para, toma aquele susto aí, quando você menos espera, ele volta a disparar. Parece que a gente não tem as rédeas da vida nas mãos, não é isso? Vejam como é tão necessária essa virtude da serenidade, né? Bem, então, como consegui-la? São Tomás de Aquino, né, repare, não coloca a serenidade no rol das virtudes. Quando ele fala das virtudes, você vai procurar lá e não encontra a virtude da serenidade. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ele a vê como uma forma da paciência. Para São Tomás, a serenidade é efeito da paciência. E depois, porque ele diz que ela é fruto da fé e da caridade. Então, para São Tomás, a serenidade é efeito da paciência e é efeito ou fruto da fé e da caridade. Bom, eu não sei se vai me dar tempo, né, de comentar tudo, porque, como sempre, quando eu preparo o texto, preparo maior, né, sem dar-me conta do tempo, mas vamos ver até onde nós vamos, né? Então, a paciência, a serenidade é efeito da paciência. E de certo modo, paciência e serenidade se identificam, não é? Certo? O que é o homem paciente? Ou o que é o homem sereno? Aquele que sabe manter-se tranquilo, né? Aquele que domina os nervos, que domina a inquietação em todas as ocasiões, né? Tá? Que não age pelo impulso momentâneo da paixão, mas pondera, medita o que dirá, o que fará. Vocês me perdoem, mas quando nós estamos nervosos, a gente nem pensa no que fala, não é? Depois se arrepende, magoa, ofende, nem parou para pensar. Então, esse não parar para pensar acontece em tudo. Que quem é o homem paciente e sereno aqui é o homem ou mulher firme na hora da dor. Firme na hora da dor. Parece que hoje os homens têm pouca firmeza, né? Diante da dor. Então, uma dor de cabeça, o prédio inteiro fica sabendo que fulana, né, tem dor de cabeça, ou tal, porque não sabe aguentar, né? Calar-se. O homem sereno, o paciente, é aquele que, quando todos ficam desesperados, encontra a palavra tranquilizadora, que infunde paz e serenidade no ambiente.
que trabalha com ordem e sossego, que desconhece a improvisação. Bem, essa é a mulher, esse é o homem e a mulher serena. E a razão dessa serenidade é a paciência que tem com tudo na vida. Não é? Por isso, as duas virtudes, de certo modo, se identificam, de certo modo, né? Tá? Não é assim? Porque é paciente. Então, o que acontece conosco? Nós não sabemos sofrer. Não sabemos sofrer, né? A gente quer as coisas na hora, a gente quer resolver tudo no momento, a gente não sabe esperar, né? Não sabe sofrer uma impertinência de alguém, né? A gente já reage mal, não sabe sofrer. Paciência é saber sofrer. E não sabe sofrer por quê? Bom, porque não pensa, né? Porque se pensasse, se ponderasse, né? Tá? Deus permite isso, né? Essa dor de cabeça, esse mal-estar, essa contrariedade profissional, essa pessoa e aquela outra, né? Que me incomodam. Deus permite isso. E como Nossa Senhora, que ponderava no coração, e que Deus quer de mim nessas situações? Que Deus quer de mim? Deus continua sendo meu Pai, né? E quer que eu reaja assim como um bom filho, que aceite isso com paz, mesmo que eu não entenda. Bem, os impacientes é tudo o contrário, né? Não sabe esperar, quer tudo na hora, uma confusão interior, uma bagunça interior de pensamentos desordenados, uma vontade escravizada pelas paixões. É a pessoa escravizada pelo celular, né? Tá? Então, você tira o celular, ela tem uma síndrome de abstinência, né? Uma síndrome de abstinência. Eu fui esses dias aí num lugar determinado, né? E tinha que passar álcool, né, na mão. Aí passei álcool na mão, entrei lá, estava secando e falei para a mocinha assim, ó, sabe que quando fica muito tempo sem passar álcool na mão, eu começo a tremer. É abstinência. Começou a dar risada. Bom, então então você tira o celular e a pessoa começa a tremer porque é uma espécie de abstinência, é um vício, né? Bom, por quê? Uma vontade escravizada pela paixão, porque não sabe o que é a paciência nem a serenidade. Bem, então vamos lá, né? Por que nós somos assim? Né? Porque nos falta essa tranquilidade e essa confiança em Deus, nosso Senhor. É isso, né? Bem, mas a pergunta continua: como é que nós fazemos para ser serenos? Santo Tomás e Santo Agostinho têm duas respostas diferentes, né? Santo Agostinho diz assim: a serenidade é a tranquilidade na ordem. É a tranquilidade na ordem. Portanto, a serenidade nasce da ordem. E Santo Tomás diz o seguinte: é fruto da fé e da caridade. Agora, qual dos dois tem razão, né? Os dois estão certos, né? De fato, a serenidade é resultado da ordem, que ele fala, a tranquilidade na ordem. A gente sabe disso. Quando nós temos as coisas ordenadas, materialmente ordenadas, e precisa achar alguma coisa, está super tranquilo, porque sabe onde está, né? Vai lá, pega, pá. Quando nós somos desordenados e queremos achar algo e não achamos, nós perdemos a paz. Não é assim? Pois é, então a serenidade é uma questão de ordem, não exatamente ordem material, também ordem material, mas ordem interior. Ordem interior. E Santo Tomás fala, fruto da fé e da caridade. Bem, isto também é uma ordem, né? Qual é a grande ordem que deve reinar no nosso coração? Primeiro Deus, depois os outros, depois nós, essa ordem suprema. Quando
existe essa ordem interior, né? Primeiro as coisas de Deus, primeiro eu rezo, eu estou com Deus, eu cumpro minhas obrigações com Deus em primeiro lugar, sempre, né? E começo a pôr ordem em tudo, né? Ordem nos meus afetos, né? Depois eu penso mais nos outros que em mim. Então essa ordem é o que permite que nós sejamos de fato homens e mulheres serenos, né? Bom, então vamos pedir a Nossa Senhora, né, que nos ajude a pensar nela, nesse mês de maio. Por isso o tema do recolhimento é o mês que a Igreja dedica a Nossa Senhora, né? Pensemos nela, né? Como Nossa Senhora reagia, como Nossa Senhora se abandonava à vontade de Deus, né? Aceitava a vontade de Deus, que é a ordem, né? Primeira coisa. Vamos pedir que também nos lembrem disso, né? Ter uma ordem material. É muito importante, né, que nós tenhamos o dia organizadinho, né, quando a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de começar a trabalhar, a hora de começar a rezar. A ordem da serenidade. Mas, sobretudo, a ordem interior, que é primeiro Deus, primeiro as coisas de Deus, né? Vamos fazer esse propósito, né, de crer que é mais importante fazer bem a nossa oração do que as coisas materiais. Se nós fazemos bem a nossa oração, nós daremos conta das coisas materiais, não ao contrário. O que acontece? Deixa de rezar por quê? Aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, tudo uma desordem, não faz bem e, mais ainda, não fez o mais importante, que era primeiro estar com Deus. Peçamos à Virgem, né, Nossa Senhora, que consiga de Deus essa virtude que dá tanta paz para a alma, né? E tanta eficácia na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, no meu anjo da guarda, intercedei.